também. E aí fica tudo certo. Bom, senhores, boa noite. Vamos começar então. A gente já deu um bom prazo aí pra gente poder começar, né? Já tem quase 10 minutos aí, mas se precisar, se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, a gente pode esticar um pouquinho mais o tempo, tá? A aula é igual aula como se a gente tivesse presencial, tá? Então, precisando aí de tirar dúvidas e tudo mais, podem abrir câmera, podem abrir o microfone, fazer perguntas do que vocês quiserem, ou se não quiserem, pode colocar no chat aí também que eu vou estar olhando pra gente poder tirar dúvidas, tá? É uma aula como qualquer outra aula, tá? O único detalhe aí que eu tô fazendo aqui é porque no dia eu tô fazendo uma reposição de uma aula que eu estive doente praticamente de última hora eu não pude participar, então eu estou fazendo a reposição agora desta aula de hoje. Ela vai ficar gravada, eu estou gravando ela também aqui offline. Qualquer problema que o pessoal não pôde assistir e tudo mais, eu vou disponibilizar o link e dá para assistir depois normalmente, tá certo? Então fiquem à vontade para fazer perguntas, me interromper a qualquer momento. É aula como se a gente estivesse presencial, tá certo? Ah, eu vou compartilhar então aqui com vocês as anotações que eu fiz, tá? Igualzinho a gente tem em aula. Deixa eu só colocar aqui. Cadê o PowerPoint? Este aqui. Deixa eu dar um Ctrl L nele aqui. Beleza. Só que a minha tela sumiu. Cadê minha tela? Tá aqui a minha tela. Ela só fica. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu jogar ela pro outro lado aqui. Stop share. Aqui. Beleza. Agora vamos lá, compartilhar. Puxar pra cá. Deixa eu só puxar outra tela aqui. É só organizar aqui as minhas telas. Que eu tô com duas telas de computador aqui. Só pra eu me organizar. Pra ficar mais ajeitado aqui. Feito. Beleza. Vocês estão vendo os slides, certo? Só me dá um ok aí. Puxar aqui, Ctrl L. Colocar em tela toda. Beleza, agora tá certo, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Tá dando pra visualizar? Só me dá um ok aí, porque pra eu saber que vocês estão vivos aí, tá todo mundo vendo. Andréia também chegou agora, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Bom, o que a gente vai trabalhar hoje vai ser. Qualquer coisa, vão me dando um toque aí no chat, tá? Pelo menos eu tô olhando o chat aqui, coloquei na outra tela aqui, tá dando pra visualizar direitinho. O que a gente vai ver hoje são máximos, são valores máximo local, mínimo local, máximo e mínimo absolutos, tá? Então, o que que acontece? Depois eu vou voltar um pouquinho nesse assunto na aula, até para dar uma na aula que a gente tiver na quinta-feira, só para fazer um gancho com essa aula de hoje, tá? O que que seria esses valores máximo e mínimo local? Primeiro vamos trabalhar com local, depois a gente vai para o absoluto. Máximo e mínimo local seria o equivalente da gente ter as nossas valores das nossas funções localmente trabalhando com as derivadas, no nosso caso aqui, derivadas parciais, tá certo? E aí você pode ter um máximo local ou um mínimo local. O que que seria um valor de máximo local? Tá? Depois eu vou mostrar a figurinha e aí vai ficar um pouquinho mais visual, tá? Um máximo local seria que na região, no ponto onde você está observando o valor da sua função, neste ponto, o valor da sua derivada, por exemplo, lembra lá de cálculo 1, o valor da sua derivada é positivo. Você tem um máximo local. Por que local e não de toda a função? Porque você está olhando apenas para uma determinada região da sua função. Você não está olhando para todos os pontos da sua função. Quando você olha para todos os pontos da sua função e, aí tem um e gigantesco, este valor é o valor máximo da função,
Aí, beleza, você tem um valor máximo absoluto, que é o que a gente vai chamar aqui, tá? E aqui, é claro, eu vou sempre enfatizar só um lado, tá? Máximo local ou máximo absoluto. O inverso também acontece, tá? Mínimo local e mínimo absoluto, tá? São simétricos, tá bom? A ideia é sempre a mesma, tá? Derivada negativa, olhando um determinado ponto, localmente ao redor desse ponto, se a derivada negativa e tudo mais, valor de mínimo local. Se você olhar para toda a função, e a gente tem técnicas para ver isso, testa a segunda derivada, aquelas coisas todas que a gente tem lá de cálculo 1, cálculo 2 também tem a mesma coisa, só que as nossas derivadas, ao invés de serem derivadas de uma dimensão, a gente vai ter que olhar derivadas parciais, tá? Então, essa é a única diferença que tem, tá certo? Então, preliminarmente seria isso. Aqui a gente tem até uma figurinha que talvez melhore um pouco mais essa visualização. Então, observe esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, o que que nós temos? Tá vendo esse localzinho bem aqui? Local maximum, tá? É porque eu puxei lá do livro do Stewart em inglês, tá? Até as imagens dele lá são melhorzinhas. Mas inglês não é problema de vocês, né? Vocês não têm problema com inglês. Então aqui, máximo local, significa que nesta região da superfície, quando eu faço o valor das minhas derivadas e tudo mais, eu vou ter um máximo local do lado inverso, um mínimo local. Agora, quando eu comparo, por exemplo, esses dois valores aqui, eu vejo que este valor aqui é um valor maior do que este. Só que este valor aqui é o valor da função. Então a gente tem aqui um máximo absoluto ou um máximo global. Os livros antigos, eu não sei como é. Antigamente a gente chamava isso de máximo global, tá? Máximo global aqui nada mais é do que o máximo da função. E do lado contrário também a gente vai ter um mínimo absoluto ou um mínimo global, tá certo? Então, é essa a ideia do mínimo e do máximo local e global. Tá? Então, a gente tem os picos e vales, aqui a gente vai ter os vales desse gráfico. Existem pontos, aqui o ponto A e B, não está caracterizado aqui, tá? Mas seria o ponto dado f de A e B. Tá? Lembrando que aqui é x e y, f de A e B é o próprio z, tá certo? É bem maior do que os valores próximos de f de x e y, tá? Ou seja, quando eu começo a olhar para essa região aqui, nesse ponto AB dando um valor de Z, tá? Ou um valor de C, esses valores aqui são maiores do que qualquer outro valor da função em outros pontos. Aí a gente vai ter um máximo absoluto. Aí o lado inverso seria os menores valores próximos e tudo mais, onde a gente vai ter um mínimo absoluto, tá certo? Bom, aí agora a gente tem as nossas definições, os teoremas e tudo mais, tá? Uma função, então, uma função no caso de uma função de duas variáveis, que é o que a gente está trabalhando, vai ter um máximo local no ponto AB, se, agora que vem os detalhes, a minha função, ela é menor do que o valor da função em AB, quando x e y está próximo de AB. Tá certo? Então aí a gente vai ter um máximo local. Por que um máximo local? Porque o meu valor de f de AB é maior do que o valor da minha função. Seria este pontozinho aqui, tá certo? É o máximo local. Isso significa então que a gente vai ter essa função menor do que AB para todos os pontos próximos de x, y em algum disco aberto com centro AB. Aí é aquela ideia mais formal de limite, mas agora para duas variáveis. Que lembrando que limite para duas variáveis a gente vai ter disco aberto, tá? Essa é a ideia. Então a gente vai ter um máximo local e aí se for o inverso, né? O inverso seria o quê? A função, o valor da função sendo maior do que o valor de FAB. Aí eu tenho um mínimo local. Por quê? Parece meio contra-intuitivo, tá? Mas toma cuidado aqui com maior, menor que, maior ou menor que, tá? Presta bastante atenção nisso. Se eu tenho um valor maior do que o valor, se o valor da minha função é maior do que o valor da função no ponto AB, então este ponto AB é o mínimo local, tá? Se for o inverso, o máximo local, tá?
E aí a gente tem um teorema, teorema 2 que está lá no livro, tá? É similar ao teorema de Fermat, que está no volume 1, seção 4.1 do Stewart, tá? Tudo isso aqui é do Stewart, tá? Então, se a gente tem uma função e essa função tem um máximo ou tem um mínimo local em AB, no ponto que eu estou analisando, isso é importante, as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesse ponto, são suaves, aquela coisa toda, contínua e tudo mais. Então, a derivada parcial da função no ponto AB em relação a x é igual a zero. E a derivada parcial da função no ponto AB em relação a y também é igual a zero. Tá. Traduzindo isso para uma linguagem um pouquinho mais matemática que a gente conhece. O gradiente, nesse ponto, é igual a um vetor gradiente nulo, tá? Esse aqui é o vetor nulo, tá? Vetor nulo, lembra que vetor nulo, seus componentes são zero, tá? Isso aqui não é zero, é um vetor nulo, tá? Vetor nulo, tá certo? Então, essa é a ideia. E aí a gente tem um pouquinho mais de outros detalhes. Agora pega, por exemplo, essa derivada parcial em relação a x no ponto AB e a derivada parcial em relação a y do mesmo ponto AB sendo iguais a zero, joga lá no plano tangente. O que que dá? Quando você faz isso e joga no plano tangente, você vai ter que aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, vai ter z igual a z zero. E o que que é isso? Este ponto, então, ou seja, z igual a z zero, a interpretação que a gente pode fazer isso, a interpretação geométrica disso, é que este ponto é um ponto crítico ou um ponto estacionário. Lembra lá de cálculo 1? Cálculo 1, quando você tinha as derivadas. Eu tô com mania de falar derivada parcial, mas lá não tem derivada parcial. Quando você tinha suas derivadas igual a zero, o que que você tinha? Você não tinha nada, você tinha um ponto crítico. Aí você tinha que parar e dar uma olhada nesse ponto, tá? E aí a gente lembra lá que nem todos os pontos críticos lá em cálculo 1 são valores de máximos ou mínimos, tá? Você pode ter simplesmente um ponto de inflexão, e ele não é nem de máximo e nem de mínimo, né? Ele é um outro ponto qualquer, é um ponto crítico, mas não produz um valor de máximo e de mínimo, tá certo? Aqui também vai ter do mesmo jeito, a gente vai ter basicamente três casos, né? Valor de máximo, mínimo e o ponto de Sela, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, então se as minhas derivadas parciais neste ponto em relação a x, em relação a y dá zero, jogando na equação do plano tangente, vai ter z igual a z zero e, bom, temos um ponto crítico, tá? Ou seja, esse gráfico, esse plano tangente, uh, ele está passando por um ponto de mínimo local, máximo local, e aí entra esse detalhe que eu devia deixar isso aqui destacado. O plano tangente deve ser o quê? Horizontal. Então, se eu pegar o plano tangente na superfície nesse ponto crítico, ele é um plano horizontal, não vertical, horizontal. Isso significa o quê? Que eu tenho um ponto crítico. Aí eu tenho que ver se ele é um ponto de mínimo ou de máximo local, tá? Seria aqui, ó, na hora que eu jogo o plano tangente nesse ponto aqui, ele vai dar aqui, ó, exatamente na horizontal, tá? Vai bater aqui na horizontal. Ele não vai bater paralelo ao eixo x, ao eixo z, ele vai ser paralelo aos planos xy, tá? Ao eixo x ou ao eixo y, ou entre os dois, tá? Então eu vou ter um plano aqui, o plano tangente vai ser aqui. Aqui também, aí o plano tangente aqui também vai estar nessa parte de baixo ou aqui. Isso significa o quê? Que esses pontos aqui que eu estou olhando são pontos críticos, pontos de máximo, de mínimo, aí eu tenho que analisar, tá certo? Então aqui é só uma ideia um pouquinho mais geométrica ainda, tá? Bom, pegando um exercício, exercício não, um exemplozinho lá do livro, lá também, bastante simples, tá? Só pra gente poder ter uma prática aqui, poder entender algumas coisinhas aqui, tá? Tá tudo claro até aí? Alguma dúvida? Eu tô falando aqui, mas é porque eu tenho mania de, às vezes, dar palestra online e tudo mais, aí eu engato e vou indo, e aí eu, às vezes, eu esqueço da minha audiência, né? Eu falo, não, eu não entendi nada que você falou até agora e tal. Como a gente tá numa aula, então tem que ter um cuidado mais especial com vocês ainda. Tá tudo certo aí? Alguma dúvida até aí? Entrou. A Helena também entrou, entrou outro Thiago.
Alguma dúvida? Tudo certo? André, tudo certo? Não, se André falou que tá tudo certo, então tá tudo certo. Então, beleza. Qualquer dúvida, me interrompam, tá? Na hora, tá? Na hora. Então, vamos lá. Pegando um exemplo, então, eu tenho essa função, uma função de duas variáveis, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. E vamos dar uma olhada aí nessa função, tá? Bom, pegando a derivada parcial dessa função em relação a x, tá? Então vamos lá, olhando para essa aqui em relação a x, derivada parcial com vocês, em relação a x a y, deve estar tranquilo, né? O que eu pego aqui? Derivo em relação a x. Então aqui vai dar 2x, eu vou descer aqui, então vai dar 2x, mais derivada de y ao quadrado em relação a x. Não dá nada, porque não tem x, então aqui dá zero. Aqui vai dar menos 2, porque eu vou descer o expoente daqui, então vai dar 2 vezes 1 vai dar 2, aqui vai tirar zero. Aqui vai tirar x elevado a zero, vai dar 1, então beleza, deu menos 2. 6y dá zero, nada, 14 também dá nada. Então beleza. Derivada parcial em relação a x, 2x menos 2y. Bom, em relação a y também, tranquilo. Isso aqui dá zero, vai dar 2y. O 2x em relação a y é constante. Aqui vai dar só o 6, né? Então vai dar menos 6 e aqui zerou, beleza. Então, 2y menos 6. Tenho duas funções de derivadas parciais, tá? Duas funções de derivadas parciais. Então, até este ponto de hoje, isso aqui tem que ser tranquilo. Agora veja, se eu aplicar o número, ou o número não, o ponto 1, 3. 1, 3 aqui, 1, 3 aqui. Na hora que eu aplicar um 3 aqui, 1 para x e 3 para y, vai dar quanto aqui? Vai dar 2 menos 2 dá zero. Ah, mas e o 3? Não aplica, tá? Não aplica 3 em y aqui, não tem y, tá? Então aqui deu zero. E aqui? 2 vezes 3, que é o y, cadê o x? Não tem, deixa pra lá. Então 2 vezes 3 vai dar 6, 6 menos 6 dá zero. Ou seja, o ponto 1, 3 nas duas derivadas parciais vai dar o quê? Vai dar zero. São nulas as derivadas parciais. Então, o ponto 1, 3 é um ponto crítico. Pergunta, tá? Digamos, sem olhar no slide, né? Esse ponto é um ponto de mínimo absoluto, máximo absoluto, mínimo parcial, máximo parcial, máximo local, mínimo local, mínimo absoluto, máximo absoluto, não sei. Não dá para saber, tá? Por enquanto. A única coisa que eu sei é que ele é alguma coisa. Ele é um ponto crítico, tá? É um ponto crítico. Beleza, se ele é um ponto crítico, aí eu tenho que olhar o quê? Agora eu tenho que olhar a função e o ponto na função. Que até agora eu não fiz nada com esse ponto na função. O ponto 1, 3 na função dá o quê? Não sei. Então vamos dar uma olhada. Porque a gente começa a ver se isso é um ponto de máximo, mínimo, local ou absoluto, tá? Bom, primeiro vamos dar uma organizada nessa função aqui, tá? Completando os quadrados, tá? Então você já sabe como é que mexe com completar quadrado, né? Dessa função aqui, completando quadrado. Aqui eu já coloquei o resultado direto, tá? Parênteses, se tiver dificuldade nessa parte de completar quadrado, como é que faz tal coisa, essa questão um pouquinho mais algébrica, né, de manipular equações e tudo mais, tá? Lá no grupo de estudo a gente pode trabalhar isso com bastante tempo, tá? Inclusive o grupo de estudo agora tá funcionando apenas nas segundas-feiras, tá? Segundas-feiras das 2 às 4. Se precisarem de algum outro dia, da segunda-feira das 2 às 4 comigo. Mas se precisar de algum outro dia, com o Gabriel, por exemplo. Nossa, eu gosto mais do Gabriel dando aula do que o professor. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Em outro dia, outro horário, me dá um toque para eu poder negociar com o Gabriel ou com outro professor um outro dia em outro horário, tá? Aí é uma questão de agendamento, tá? Segunda-feira das 2 às 4, bateu lá na porta 103, eu tô lá. Outro dia, com outro professor, outro horário, aí é agendado, tá? Só me dá um toque para me combinar com outro professor, outra sala e tudo mais, e aí a gente pode combinar, tá? Então, grupo de estudos, lá no grupo de estudo de matemática elementar, a gente desmancha esse tipo de coisa aqui tranquilamente, tá? Fechando parênteses, voltando para a aula. Bom, então aqui a gente completou quadrados dessa função aqui, deu essa coisa aqui, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais 4. Tanto que se você abrir esses quadrados aqui, você vai ter que voltar para essa mesma função, tá? Essa é a ideia. Agora veja, x menos 1 ao quadrado
maior ou igual a zero, tá? Maior ou igual a zero. Sempre vai ser maior ou igual a zero. O y menos 3 ao quadrado também, tá? Então, se essas duas partes estão maior do que zero, é claro que essa parte aqui também vai dar maior do que zero, ou seja, maior do que 4, porque é um coeficiente, para qualquer valor de x e de y. Ou seja, para qualquer valor de x que eu der aqui, sempre vai dar maior do que zero. Para qualquer valor de y que eu colocar aqui, sempre vai dar maior do que zero. E para qualquer valor de x ou de y que eu colocar aqui, sempre vai dar maior ou igual a 4. Porque aqui eu tenho um número constante, tá? Ou seja, se eu aplicar o ponto 13, eu vou ter o quê? Na hora que eu aplicar um ponto 13 aqui, ou até aqui, por exemplo, vai dar um número maior ou igual a 4. Aliás, igual a 4, que encaixa com maior ou igual a zero, tanto para x, quanto para y, quanto para esse. Porque o igual a 4 também está aqui dentro. Tá certo? Agora é que vem a interpretação matemática da coisa. Traduzindo isso para o português significa o quê? Vamos lá. As minhas derivadas parciais em relação a x, em relação a y, são nulas. É zero. Eu tenho um ponto 13. Isso significa o quê? Significa que na hora que eu colocar o ponto 13 nas minhas derivadas parciais, tá? Vai dar zero aqui, vai dar zero aqui. Beleza. Se eu pegar agora o ponto 13, depois que eu fiz a análise aqui do sinal, análise dos valores aqui e tudo mais, quando eu pego esse valor 13 e coloco na função, quando eu colocar na função, vai me dar um valor maior ou igual a zero, maior ou igual a 4. Então, o ponto 13 aplicado na função, ele é um valor maior do que o valor do ponto 13 nas derivadas parciais, que dão zero. Portanto, se o meu valor da função é maior, este ponto 13 ele é menor. Tá claro? Então, o valor da minha função neste ponto vai dar maior do que zero. Como a minha derivada parcial é nula, eu vou ter, no caso, um valor de mínimo. Aqui eu já estou dizendo que é um mínimo absoluto por causa de outros detalhes que a gente vai ver para frente, tá? Mas sem forçar a barra, ele é, no mínimo, um mínimo local, tá? Que todo mínimo local, aliás, nem todo mínimo local é o mínimo absoluto, mas nesse caso aqui, este mínimo local é o mínimo absoluto, tá? Tá claro? De novo, aplicando este ponto nas minhas derivadas parciais, vai dar zero. Aí eu analiso o seguinte detalhe. Se o valor deste ponto aplicado na função der maior do que zero, eu tenho um mínimo local ou absoluto. Se desse, por exemplo, tá? Tô chutando aqui, tá? Não é o caso, a gente vai ver outros casos desses. Se desse aqui, por exemplo, menos 4, tá? Por qualquer motivo, menos 4, beleza, o valor do meu ponto aplicado na função é negativo, menor do que o valor do mesmo ponto das minhas derivadas parciais. Então, esse valor é um valor de máximo local. Poderia ser máximo absoluto, mas esse é um outro detalhe, porque precisa de um critério a mais para a gente ver um pouquinho mais para frente. Tá claro? Então, o valor da minha função é maior do que o valor das minhas derivadas parciais, que é nulo. Se o valor é maior, então eu tenho um valor de mínimo. Se esse valor aqui está para baixo, este valor aqui que eu estou olhando nas minhas derivadas parciais, que é zero e é maior do que o valor da função, é um valor de máximo. Tá claro? Então, assim, ele é meio... parece meio contra-intuitivo, tá? Mas é porque as palavras de máximo e mínimo acabam dando uma misturada. Tudo certo até aí? Entendido até agora com esse exemplo? Então, o valor aqui deu valor maior na função do que das minhas derivadas parciais. Então, esse ponto é um ponto de máximo, tá? É um ponto de mínimo, tá? É um ponto de mínimo. E o inverso é um ponto de máximo, tá vendo? Até eu dou umas misturadas aí de vez em quando, tá? Aqui tá um gráfico para a gente poder olhar esse aqui mais visual, tá? Esse aqui eu fiz lá
no GeoGebra, tá? Então eu coloquei o valor aqui e tudo mais, coloquei o ponto 1, 3 e 4, tá? Deu exatamente esse número bem aqui, esse ponto aqui, tá? E aqui, olhando pelo gráfico dessa função, no caso dessa superfície, realmente esse valor aqui é um valor de mínimo e ele é um mínimo absoluto, ou seja, esse aqui é o menor valor da função de uma forma geral, tá certo? Alguma dúvida até aí nesse exemplo? Deu para pegar a ideia? Tudo certo? Só me dá um ok aí para ver se vocês estão vivos aí. Ah, a Helena também tá aí, Helena de Troia, tudo certo? Sem problemas. Então, beleza. Vamos mais um pontozinho então. Um outro exemplo, para a gente poder visualizar isso aqui. Determine. Deixa eu só pegar aqui. Parece que alguém mandou mensagem. Deixa eu ver. Não, beleza, tá tudo certo aqui então. Quem está aqui é o que está aqui mesmo. Determine os valores extremos da minha função f de x, y, de uma função de duas variáveis, de x ao quadrado, y ao quadrado menos x ao quadrado. Eita, como é que eu volto aqui o chat? Acabei minimizando o chat. Pera aí, volta, cadê? Aqui, beleza, tudo certo. Tá. Então os valores extremos, tá? Veja, nesse caso aqui, eu quero determinar os valores extremos, a gente vai acabar trabalhando com isso também. Esses valores extremos podem ser valores máximo e mínimo absoluto, tá? Ou local. Ou nada. Nem máximo e nem mínimo. Mas como assim? Só pode ser uma coisa ou outra. Então, isso aqui não é matemática quântica, mas é quase quântica, tá? Eu posso ter nenhum dos dois ao mesmo tempo, tá? Esse caso aqui, vamos dar uma olhada para essa função. Essa função aí, o que nós temos? É uma função y ao quadrado menos x ao quadrado, tirando as derivadas parciais em relação a x. Aqui tá tranquilo, vai ser menos 2x. Em relação a y, menos 2y. 2y, aqui vai descer 2y, beleza. Então, o único ponto crítico que eu vou ter aqui, olhando para essas funções, para serem valores iguais a zero, é o valor que a gente chama de valor trivial. É o ponto 00, tá? Aqui veja, eu esqueci de enfatizar isso anteriormente, mas para eu procurar pontos críticos é o quê? É quando a derivada parcial em relação a x em relação a y são iguais e iguais a zero, tá? É isso procurar ponto crítico. Quando eu faço isso para cá, f de x, a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, para elas serem iguais e iguais a zero, o único ponto que pode ser aqui é o ponto qual? É o ponto 00. Só isso, tá? Somente esse ponto. Beleza, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou ter que analisar a função. Analisando a função, observe que esses pontos, os pontos sobre o eixo x, eu vou ter o y igual a zero. Então, eu vou ter menos x ao quadrado menor ou igual a zero, que é claro se x for diferente de zero. Tá certo? E aqui também para o eixo y, quando x igual a zero, eu vou ter y, aqui falta um igual, né? F de xy igual a y ao quadrado, se o y for igual a zero. Então veja, o que eu vou ter aqui? Analisando aqui então, esses dois casos aqui, ou seja, analisando a função de uma forma partida, né? E aí a gente vai ter que entrar em analisar a função igual analisa em termos de limites, né? Eu vou ter que olhar o domínio da função e tudo mais. É um trabalho bem de quase análise, tá? Quando eu vejo isso aqui, então eu tenho um disco no centro 00 que contém todos os pontos onde a função vai ter valores positivos. E vai ter também valores negativos. Pera, então o ponto 00, se eu colocar 0, 0, 0 na função, também vai dar zero? Na derivada parcial em relação a x, na derivada parcial em relação a y, também dá zero? Então eu vou ter o quê? Não vou ter nada? Então eu não vou ter valor extremo? Mas que negócio esquisito é esse? Pois é.
Aí quando a gente grafica a função, pô, só tem esse ângulo aqui. Mas quando você coloca o gráfico dessa função, você tem essa coisa aqui. Veja que aqui eu tenho como se fosse uma concavidade, né? E é uma concavidade, né? X ao quadrado e y ao quadrado, né? Então aqui eu vou ter as concavidades, e aqui eu vou ter uma planície bem aqui em 0, 0, tá? Então eu vou ter aqui um ponto de nada. Eu não tenho um ponto de mínimo local, máximo local, nem nada. Então eu vou ter um negócio que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá? Que é a tal da ponto de sela, né? Igual sela de cavalo, aquela sela que você monta. Ela é exatamente nesse formato aqui. Tanto para y, tá vendo? O y tá para esse lado aqui, quanto para x, tá? Então aqui eu não tenho valor nem de máximo nem de mínimo. Agora veja, isso aqui ocorreu quando? As minhas derivadas parciais em relação a x e a y são zeros, e a minha função também é zero, no mesmo ponto. Ou seja, o ponto 0, 0 vai dar zero nas derivadas parciais e na minha função também, tá? Então veja, esse gráfico vai justamente mostrar que a gente pode ter caso que a gente não tem nem um máximo, nem um mínimo em um ponto crítico. Lembrando o que é um ponto crítico? Ponto crítico é quando as derivadas parciais são iguais e iguais a zero. Então, eu tenho um ponto crítico, mas eu não tenho nem máximo nem mínimo, tá? E esse gráfico aí é um gráfico que a gente chama de um paraboloide hiperbólico, tá? Não elíptico, esse é um paraboloide hiperbólico, tá? Ah, nesse caso, então, a gente vai ter nada, tá? A gente tem um ponto de sela, que é o que a gente chama, tá? Então, a gente pode ter, então, resumindo a história, a gente pode ter um ponto de máximo local, um mínimo local ou nada, tá? Simplesmente nada, tá? Mas quando é que eu vou ter um nada? Por exemplo, nesse caso aqui, onde o seu ponto crítico também é igual a zero e você não tem nada, tá? Esse seria um caso, tá? E a gente chama isso, tá bem aqui, a gente chama isso justamente de ponto de sela, né? Que é aquela mesma sela que a gente coloca a sela de cavalo, tá? Bom, e agora como é que a gente faz para definir ponto de sela, máximo local, não é mínimo local, o que que é? Aí a gente tem o análogo a, em cálculo um teste da segunda derivada. Lembrando que aqui a gente tem derivadas parciais, tá? Apesar dos testes da primeira derivada, segunda derivada, ser semelhantes a cálculo um, tá? Aqui são em derivadas parciais, tá? Então vamos lá, como é que a gente testa se a coisa é um mínimo? Porque aí eu já dei os exemplos, né? Agora vamos ter a receita de bolo. Qual que é a receita de bolo para eu definir se um ponto é de mínimo, de máximo local? Como é que eu faço para definir as coisas? Então a gente usa o tal do teste da segunda derivada, tá? Suponha que as segundas derivadas parciais de uma função sejam contínuas em um disco aberto. Aí são contínuas, suaves, aquela coisa toda, tá? E suponha que a minha derivada parcial em relação a x no ponto, tá? Tem que ser no ponto. Aqui no caso eu estou colocando o ponto AB, tá? É igual a zero. A derivada parcial em relação a y também é igual a zero. Ou seja, esse ponto AB é um ponto crítico. De novo, tá tudo contínuo e tudo mais, tá? A gente não vai trabalhar com funções bagunçadas, não, né? Como a gente diz na matemática? É funções bem comportadas, tá? Todas as nossas funções são funções bem comportadas, são contínuas e tudo mais, tá? É os casos que a gente está trabalhando aqui. A minha derivada parcial no ponto que eu quero analisar em relação a x e em relação a y são iguais e iguais a zero. Quando isso acontece, o que que eu tenho? Ponto crítico. Só isso. Tem um ponto crítico. Ponto de quê? Ponto de quê? Aí eu tenho que analisar. E é o teste da segunda derivada, tá? Qual que é a ideia do teste da segunda derivada? É justamente esse aqui. Ou seja, a dedução dessa fórmula está no livro, tá? A dedução dela está no livro direitinho. Aqui eu já coloquei a fórmula direto. Seja, aí eu tenho D igual a D no ponto AB, que é igual a... Aí eu tenho essa fórmula. Essa fórmula você já sabe ler ela.
derivada de segunda ordem em relação a x. Tá vendo x? Derivada de segunda ordem em relação a x. No ponto AB, vezes derivada parcial de segunda ordem em relação a y. Tá? Em relação a y. No ponto AB também. Menos a derivada cruzada de x e y no ponto AB ao quadrado. Lembra lá do teorema de Fubini? Tá? Que aqui na realidade seria, vamos, abrindo um pouquinho mais a conta, a derivada parcial de x em relação a y no ponto AB vezes a derivada parcial de y em relação a x. Como é Fubini, pera, me esqueci o nome dos caras. Fubini é das integrais. A gente vai ver Fubini, tá? É o do Clairaut, tá? Do Clairaut. Clairaut é das derivadas parciais, que é o teorema de Clairaut. As derivadas cruzadas aqui de x e yx, elas são iguais, tá? É o de Clairaut, tá? Fubini a gente vai ver que é das integrais, onde você faz troca das integrais, tá? É o equivalente, tá? Mas é Clairaut, tá? Então, quando a gente usa o teorema de Clairaut aqui, então por isso que isso aqui vai ficar ao quadrado. Beleza. De novo, eu tenho um ponto crítico, ou seja, esse ponto aqui, a minha derivada parcial da função em relação a y em relação a x são iguais a zero. Aí eu tenho alguma coisa, ponto crítico. Faço essa conta aqui, tiro a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, segunda ordem em relação a y e a segunda ordem cruzada xy. Eu só preciso tirar xy, não preciso tirar yx, porque pelo teorema de Clairaut são iguais. Elevo ao quadrado, faço essa continha. Veja que aplicado ao ponto AB vai dar um número, certo? Isso aqui é um número. Isso aqui é um escalar, é um número. Que número é esse? Aí é que a gente tem que analisar. Tem um ponto crítico, achei este número aqui. Aí agora vamos para cá. Beleza. Este número aqui é um valor maior do que zero? É. Beleza. E a derivada parcial de segunda ordem no mesmo ponto é maior que zero também? Essas duas coisas são satisfeitas? Este número aqui é maior do que zero e a derivada parcial de segunda ordem de x também é maior do que zero? São. Então, a minha função no ponto AB é um mínimo local. Tá claro? Fiz essa conta aqui. Essa conta aqui deu um valor positivo, tá? Esse valor positivo e esta derivada parcial de segunda ordem x no ponto AB também é maior do que zero. Então, quando eu pegar o ponto AB e jogar na função, esse valor é um valor de mínimo local. Tá certo? Mínimo local. Beleza. Qual que é a segunda condição? Teste da segunda derivada. É a letra B aqui. Eu fiz essa continha aqui. Essa conta aqui deu um valor maior do que zero? Deu. A minha derivada parcial de segunda ordem em relação a x é menor do que zero? É. Essas duas coisas sendo satisfeitas, então o meu ponto AB na função é um valor de máximo local. Estou trabalhando com mínimo e máximo local, tá? Local. E o absoluto? Daqui a pouco a gente vê, que é local. Tá certo? Até aí? Então o valor é, de novo, positivo. A derivada de segunda ordem de x, eu olho para x, tá? Opa, eu olho para x no ponto AB é menor do que zero, então o ponto AB na função é um valor de máximo local. Só isso, tá certo? Terceira condição é a terceira condição que não é nada. Não é nada assim, não é nem mínimo nem máximo local. Que é o quê? O valor deu negativo aqui? Deu. Se o valor deu negativo, o que eu tenho? Não tenho nada. O meu ponto AB, ele não é nem de mínimo local e nem de máximo local. Ele é o quê? Um ponto de Cella, tá? Seria este caso aqui, tá? Se eu fosse aplicar, por exemplo, essa ideia aqui, tá? Seria o análogo, seria este valor aqui, tá? Aqui, só um parênteses, tá? Aqui tem um outro detalhe a mais que a gente não vai adentrar muito bem, porque aqui seria menor ou igual, tá? O Stewart não trabalha muito bem com essa ideia, porque
Pode ser que esse valor aqui dê zero, tá? E se der zero, dá o quê? Então, o Stilt não trabalha com isso, tá? A gente não vai trabalhar com isso também, tá? Mas eu só tô colocando aqui uma curiosidade a mais, que aqui pode ser menor ou igual. Aí você vai ter um nada, tá? Um ponto de cela, tá? Mas não precisa esquentar a cabeça com isso não, tá? Segue exatamente o que a gente está colocando aqui, tá? Aí é um detalhe matemático para funções que não são bem comportadas. Vai ter umas coisinhas a mais aí que pra gente aqui não interessa muito, tá? O que interessa mais é essa receitinha de bolo, principalmente nesse ponto AB, tá? Nesses dois detalhes AB, tá certo? Bom, e é justamente isso aqui que o Stilt coloca, tá? Se a derivada, se esse valor aqui for igual a zero, tá? Não dá nenhuma informação. O F pode ser um mínimo local, um máximo local, pode ser um ponto de cela, tá? Na maioria dos casos, quando eu tenho igual a zero aqui, eu tenho um ponto de cela, tá? Mas é justamente essa informação aqui que a gente não precisa esquentar muito a cabeça, meu Deus do céu, deu igual a zero, e agora? Não, a gente não vai trabalhar muito com isso, tá? Que é a primeira observação. E a segunda observação, a gente pode calcular essa coisinha aqui, caso você queira, né, decorar e tudo mais. Poxa, mas como é que eu decoro isso aqui, tá? Tira o determinante. Tira o determinante dessa forma aqui, ó. Derivada parcial de segunda ordem no elemento A11 e no A22 e os elementos cruzados aqui, tá? Ele deu essa, vamos dizer assim, esse mnemônico aí para você acabar decorando, tá? Tá claro? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Só dá um ok aí se tiver tudo ok. Só ver aqui. Tem uns desesperados aqui, mas depois eu respondo eles aqui. Tá tudo certo. Então, beleza. Tá, deixa eu só voltar aqui para a tela. Minimizar aqui, beleza. Vamos pegar um exemplo aqui. Um outro exemplo seria o seguinte: determina os valores máximos e mínimos locais e os pontos de cela. Aí eu tenho a minha função x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Tem valores de máximos, de mínimos, de cela e tudo mais? Não sei. A gente vai pesquisar. Como é que a gente faz para pesquisar? Primeiro detalhe, tirar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y de primeira ordem. Fazendo isso, dá isso aqui, né? Aqui vai dar 4x cubo, aqui dá 0 menos 4y, beleza? Aqui dá 0, dá 0. E em relação a y, 4 aqui vai dar 0, 4y ao cubo, menos 4x aqui dá 0, beleza? Só teve isso aqui. Derivadas parciais de primeira ordem. Beleza, deu isso aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar os pontos críticos. Como é que eu acho o ponto crítico? Achar ponto crítico significa eu pegar esta função da minha derivada parcial de primeira ordem em relação a x, em relação a y, igualá-las a zero e achar os pontos, tá? E isso aqui é encontrar o ponto crítico, tá? As derivadas parciais existem em toda parte, né? Então os pontos críticos são aqueles que vai dar essas coisas igual a zero, tá? Então aqui eu dividindo tudo por 4 aqui, vai dar x ao cubo menos y, que é essa parte aqui, e o outro y ao cubo menos x. Então eu tenho que analisar essas duas funções aqui, funções não, essas duas equações aqui, e encontrar para quais valores de x e de y essa coisa vai zerar, tá? Essa é a ideia. Como é que você faz isso? Você pode fazer isso de várias formas, por exemplo, da forma que é colocado lá no livro, substituir o y por x ao cubo da primeira equação na segunda equação, tá? Então seria aqui jogar para cá. É isso. Fazendo isso, resolvendo, mexendo, fazendo manipulações e tudo mais, você pode fazer isso de diversas formas. Resumindo a história, eu vou ter estes pontos críticos aqui. O ponto 00, o ponto 11 e o ponto menos 1, menos 1, tá? Basta substituir o x e encontrar o y na equação. Igual eu fiz aqui, achei os valores de x. E aí agora eu volto para a equação original aplicando cada um desses valores de x e encontrando o y, tá? Então, encontrando o y, eu vou encontrar 00, 11, menos 1, menos 1. Então, eu tenho 3 pontos críticos. Pergunta, esses pontos críticos são de máximo local, mínimo local,
Não é de nada, o que que é? Não sei. Simplesmente não sei. Eu tenho os pontos, eles são pontos críticos. Agora eu vou olhar para uma outra análise e fazer aquelas continhas do teste da segunda derivada, que é aqui, tá? Essa é a ideia. Então, para eu fazer isso, eu preciso achar agora as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x, segunda relação a x, em relação a y e dos termos cruzados, tá? De novo, estou usando o Clapeyron. A derivada parcial de x em relação a y e a de y em relação a x são iguais e menos 4. Esse é o valor. Beleza. Derivada parcial em relação a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, 12x ao quadrado, tá? Basta eu fazer a derivada parcial de novo de x em relação a x de novo, tá? 12x ao quadrado, derivada parcial de segunda ordem em relação a y, 12y ao quadrado. E as derivadas cruzadas de x em relação a y, de y em relação a x, vai dar o valor de menos 4, beleza. Então, tem todas essas informações. Tenho agora 3 pontos críticos, derivadas parciais de segunda ordem, e vamos brincar com a coisa. Como é que fica isso? Pegando lá na função, né? Deixa eu voltar aqui na função, aqui. Eu tenho que fazer essa continha. Derivada parcial de segunda ordem, no ponto, aí no ponto crítico. Eu tenho 3 pontos críticos, então eu vou fazer 3 continhas dessa. Derivada parcial de segunda ordem no ponto crítico, e assim sucessivamente, fazer essa continha. Quando eu faço isso, eu vou ter para 0, 0, para 1, 1, para menos 1, menos 1. Eu tenho que fazer 3 continhas dessa aqui. Fazendo a continha primeiro para... Aliás, vamos só colocar a equaçãozinha aqui para facilitar as contas, né? Colocando a equaçãozinha, derivada parcial de segunda ordem, derivada parcial em relação a x, a y, e a cruzada elevada ao quadrado. Vai dar isso aqui. Beleza, vamos olhar agora para isto aqui. 144x ao quadrado, y ao quadrado, menos 16, aplicando os pontos críticos. 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. E dá o quê? Vamos ver. Não sei o que dá. Quando eu aplico 0, 0, vai me dar o valor de menos 16. O d 0, 0 é menos 16. Derivadas parciais de primeira ordem dá quanto? Dá 0. Não posso esquecer disso, tá? As minhas derivadas parciais são zeros, por isso que eu encontrei os pontos críticos, tá? O d 0, 0 deu menos 16. Menos 16 é menor do que 0. E aí segue o caso C do teste da segunda derivada. O que é o caso C? D menor do que 0. D menor do que 0 é o quê? É nada, nem mínimo nem máximo local. Ponto de Cella, certo? Menor do que 0, ponto de Cella, tá? Beleza, então ponto crítico 0, 0 é um ponto de Cella. Não é nem máximo nem mínimo local. Beleza, agora eu vou pegar o ponto 1, 1 e aplicar aqui. Quando eu jogo esse valor aqui, fazendo a continha aritmética, vai dar 128. 128 é maior do que 0. Tá. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada, porque eu tenho que olhar para o outro lado. Eu posso ter aqui e aqui, então eu tenho que olhar aqui agora. O meu d deu maior do que 0? Beleza. Agora eu tenho que olhar para a derivada parcial de segunda ordem. Quando eu faço a derivada parcial de segunda ordem, no mesmo ponto, dá um valor de 12. Beleza, 12 é maior do que 0. O d é maior do que 0. Então, volta para cá. Aqui deu maior do que 0. Aqui também deu maior do que 0. Ah, então esse ponto que eu estou analisando é um ponto de mínimo local. Direto. Tá? É um ponto de mínimo local. Tá? Ponto de mínimo local. Qual que é o valor desse mínimo local? Aí você pode fazer a continha. Pega o ponto 1, 1 e aplica na função. Tá? Na própria função. Cadê a função? Aqui. Quando eu colocar 1, 1 aqui, fazendo a continha, vai dar o valor de menos 1. Tá? Então, esse valor aqui é um valor de mínimo local. Tá? E agora, beleza, já analisei o 0, 0, 1, 1, agora vou analisar o ponto menos 1, menos 1. Tá? Menos 1 vai dar o valor de 128 positivo. Isso quer dizer o quê? Nada. Aí eu tenho que olhar para a derivada da segunda ordem em relação a x, aplicando menos 1, menos 1. Ah, também deu 12, né? Que é maior do que 0. Bom, se é maior do que 0 os dois casos, também é um mínimo local. Ué, e pode? Pode. Pode ser um mínimo local. Também, a função tem dois mínimos locais? É. Qual o problema? Nenhum problema. Tá? Nenhum problema. Tá claro?
Deixa eu pegar aqui, dar uma revisão rapidinha aqui antes de mostrar o gráfico para vocês, tá? Então eu tenho a função, eu tiro as derivadas parciais dessa função em relação a x, em relação a y, derivadas parciais de primeira ordem, tá? Veja que aqui é cheio de detalhezinho, tá? Pode anotar numa receitinha de bolo como é que você faz para analisar máximo e mínimo local, tá? Fazendo isso aqui, eu tenho as minhas funções, derivadas parciais, acho os pontos críticos. Como é que eu faço para achar ponto crítico? Quando isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Ponto sisteminha e tudo mais, e aí eu vou encontrar os meus pontos críticos. Esse caso aqui deu 3 pontos críticos, né? Porque tem um x ao cubo aqui, né? Tem um expoente cúbico aqui, tá? Ah, então eu tenho 3 pontos críticos. Depois eu vou achar as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x e em relação a y dos termos cruzados. Guarda tudo isso. Guardando tudo isso, eu vou aplicar lá na formulazinha do teste da segunda derivada. Faça a continha dessa função aqui. Beleza, isso aqui é o quê? Não sei, vou ter que analisar. O ponto D00 deu valor de positivo, negativo. Nesse caso aqui deu um valor de negativo. Então, se é negativo, é ponto de sela, diretamente. Quando eu pego agora o outro ponto crítico, deu um valor positivo, quer dizer o quê? Nada. Tem que olhar para a derivada de segunda ordem. Aí quando eu olho no ponto no derivada de segunda ordem, também deu positivo. Ah, beleza, então isso é um mínimo local. Qual que é o valor do mínimo local? Aí eu pego o ponto crítico que eu estou olhando e jogo lá na função. E dá o valor de -1. Beleza. Faça a mesma coisa com o último ponto, que é o -1, -1. Jogando lá também deu 128. A derivada de segunda ordem em relação a x também deu 12 positivo. Então esse valor também é um valor de mínimo local. Então essa função tem um ponto de sela e 2 mínimos locais, tá? É um negócio esquisito, né? Pode ser esquisito, mas é isso, tá? E é isso aqui, ó. É justamente essa. Parece Só coloquei essa imagem, né? Parece uma borda de calça, né? Então aqui eu tenho um ponto de sela. Essa aqui é da função, tá? É o gráfico da própria função, tá certo? Então dá essa coisa meio que estranha aqui, os meus pontos de mínimos. Eu tenho 2 pontos de mínimo, né? Aí tem que olhar aqui, é o -1 e -1. Cadê? -1 de x e y. Então eu vou ter dos dois lados e eu vou ter um valor negativo também, -1 em z. Depois você pode jogar nem no livro tinha essa figura, eu acho. Tá? Depois você pode jogar essa figura lá no GeoGebra e aí você vai ter uma ideia um pouquinho melhor do que como é que é. Você pode rotacionar a figura e dar uma olhada mais, tá? Tá claro até aí? Alguma dúvida? Aqui, como é que tá o pessoal? Tá tudo certo? Só dá um ok se tiver tudo certo aí, só pra ver que vocês estão vivos aí. Vocês estão aí? Puta. Nos perdeu. Tudo certo, tá, beleza. André parece que tá vivo aí, acho que é a única que tá viva aí no meio aí. Beleza, tá, tranquilo então. Então vamos seguir um pouquinho mais então, tá? Bom, então a gente viu valores máximo e mínimo locais. E o absoluto? Só colocando aqui, tá? Às vezes eu uso a expressão absoluto ou global, tá? Mas é a mesma ideia, tá? É... o Arthur também tá vivo aí, beleza. Cara, porque hoje tá quente pra caramba, viu? Hoje tá muito quente. Então, eu entendo caso vocês não respondam aí, que tá dando uma refrescada, porque hoje tá. Sei que tá bastante quente. Caiu uma aguinha lá no colégio onde eu trabalho lá no Bandeirante, finalzinho da manhã, mas é tipo aquele negócio quando você tá cozinhando. Choveu aí? Pô, legal. Mas deu pra refrescar aí, Thiago? Porque aqui em casa, onde estou em casa, não choveu nada. Choveu um pouquinho no Bandeirante, nada, né? Pois é, choveu lá no Bandeirante no finalzinho da manhã, mas sabe aquela sauna?
quando você sai da piscina aquecida, tipo um Caldas Novas da vida, aí tá bem quente e você vai e vai pra sauna só pra dar uma esquentada ainda mais. Pois é, choveu só pra esquentar mais. Aí agora, pois é, chegou a quase. Pois é. Eu acho que ainda bem que não choveu por aí, viu, Guilherme? Porque, cara, só aumentou o calor, velho. É incrível. O pouquinho de chuva que eu vi ali lá no colégio só dobrou o calor. E agora tá. Não tem vento, aqui onde eu tô, né? Não tem vento, não tem nem cara de chuva. E tá um calor infernal, quente mesmo, velho. Tá muito quente. Já foi aqui, tô com a garrafinha aqui, essa aqui já é de 600, porque a de 1 litro já foi, geladinha, pra tentar refrescar. Hoje tá brabo, né? Vamos lá, então voltando então, até agora a gente viu valores de máximo e mínimo locais, tá? Ou nada, ponto de sela. Eu não tenho nada. E o máximo e mínimo absolutos, ou globais, tá? Se eu intercambiar esses dois termos aí, tá? Eles são sinônimos, tá? Global ou absoluto, tá? Eles acabam sendo sinônimos, tá? Então, às vezes eu acabo tocando aí que eu aprendi global, e aí hoje em dia eu vejo absoluto, tá? Mas a ideia é a mesma. Voltando ao primeiro slide que eu tinha colocado para vocês, né? É igualzinho, a mesma coisinha, a mesma ideia. Então eu tenho um máximo absoluto e o máximo absoluto de cá e o mínimo absoluto daqui. O que isso quer dizer? Intuitivamente, dá só uma olhada nesse gráfico. Intuitivamente, o que você observa? Que no caso de um máximo absoluto, o que isso significa na prática, na interpretação geométrica? Qualquer valor aqui é a sua função, tá? Esse azulzinho aqui é a sua função. Para qualquer valor que você colocar aqui, o valor da função neste ponto sempre vai ser maior. Ou seja, a sua função, o valor da sua função neste ponto sempre será maior do que qualquer outro valor que você colocar da sua função em qualquer outro lugar. Essa é a ideia intuitiva de máximo absoluto. E vice-versa também, tá? O inverso também. Aqui, este valor aqui sempre vai ser menor da função. Aqui está negativo, tá? Mas não significa necessariamente que o valor é negativo, tá? Mínimo e máximo absoluto não significa maior ou menor do que zero. Não necessariamente, tá? O valor da função, tá? Não necessariamente, tá? Aqui, intuitivamente, significa que para qualquer outro valor, qualquer outro ponto, o valor da minha função vai ser maior do que esse valor aqui. Aí eu tenho um mínimo. Esse é o valor intuitivo, tá? Ou seja, o valor intuitivo. É o valor. Nossa, perdi a palavra agora. É geométrico, tá? Visual, tá? Então, qual que é a definição? Tá? A definição é a seguinte, tá? Os valores de máximo e mínimo absolutos de uma função de duas variáveis numa função f são o maior e o menor valor que a função atinge em seu domínio, tá? Em seu domínio. Então, seja um ponto dentro do domínio da função de duas variáveis, e esse ponto AB faz parte do domínio. A minha função neste ponto, eu estou gesticulando com o braço aqui, como se estivesse no quadro. Eu tenho que mexer no mouse aqui, mania, tá? Então, meu ponto AB, que pertence ao domínio da minha função, a minha função neste ponto aqui, AB, vai ter um valor de máximo absoluto se o meu ponto da minha função AB for maior ou igual a qualquer outro valor dentro do domínio. Que a ideia é que qualquer outro valor que eu tiver aqui, esse valor vai ser menor. Então, este ponto que eu estou colocando, ele é de máximo. E o inverso também. Qualquer outro ponto que eu colocar, o valor da minha função sempre vai ser menor para qualquer outro valor do domínio, tá? Domínio. Poxa, domínio, então tem que olhar o domínio da função. É exatamente esse caso. Então aqui veja que a gente está entrando aqui num campo bem de quase que análise de função, tá? Eu tenho que analisar a função, ver os valores de máximos e de mínimos pelas derivadas de primeira ordem, de segunda ordem,
e os termos cruzados também, tá? Então, assim, a quantidade de contas são poucas, mas a quantidade de interpretação matemática dessas contas, ó, é muito maior, tá? É muito maior, tá bom? Então, lembra lá do teorema do valor extremo, tá? Para uma função f de uma variável, tá? De uma variável. O teorema do valor extremo diz que se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, aqui eu estou trabalhando com uma variável, então f tem um valor de mínimo absoluto e um valor de máximo absoluto. De acordo com o método dos intervalos fechados, aqui eu até coloco a seção 4.1 do volume 1, achamos esses valores calculando f não somente nos pontos críticos, mas também nas extremidades de AB. Tá? Isso aqui é para máximos e mínimos de uma variável. Tá? Se não estiver lembrando de cabeça, dá uma olhada na seção 4.1 do volume 1 do Stewart. Tá? Lá de cálculo 1. Só para dar uma olhada nesse método aqui, só para dar uma refrescada, tá? Porque aqui a gente vai usar mais para valor esses teoremas, tá? Mais para funções de mais de uma variável, tá? Para funções de duas variáveis, tá? Então dá uma olhadinha lá em cálculo 1, no volume 1, seção 4.1. Aqui eu até coloquei. Eu coloquei aqui, método dos intervalos fechados. Acabei copiando, mas dá uma olhadinha lá também, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, isso aqui é para uma função de uma variável. Para encontrar o valor máximo e mínimo absoluto de uma função contínua de f no intervalo fechado, eu tenho que encontrar os valores de f nos números críticos de f em AB. Lembra o que são os números críticos? Aqui também acaba valendo para a função de mais de uma variável. O que são os números críticos ou os pontos críticos? Onde são os pontos onde as derivadas parciais são zero. Pontos críticos, tá? Encontre os valores de f nas extremidades desse intervalo. E o maior valor desse ponto 1 e do ponto 2, o maior valor que encontrar entre esses dois é o máximo absoluto. E o menor é o mínimo absoluto, tá? Esta é a ideia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Coloquei um exemplozinho aqui, tá? Pra gente poder analisar ele, tá? Então, aquilo lá é para cálculo 1, tá? De uma variável para duas variáveis. A situação é semelhante, tá? Então, eu vou ter um conjunto fechado, R2. Veja que agora eu estou trabalhando com R2, tá? Que vai ter todos os pontos da fronteira, tá? O que é um ponto da fronteira? Vai ser um disco de centro AB, onde eu estou analisando, que vai conter os pontos do domínio e os pontos que não pertencem ao domínio. Por exemplo, tá? Só para a gente abrir um pouquinho mais essa ideia. Suponha que eu tenho isso aqui. O que é isso? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. O que é isso? Isso aqui é uma circunferência, tá? É um conjunto fechado, porque contém todos os valores da sua fronteira, que ou seja, está em cima da circunferência, tá? Que é isso aqui. Seria o análogo a esse aqui, ó. Conjunto fechadinho. É uma circunferência de raio 1, tá? E aqui, veja que eu estou colocando aqui. Aqui é só o exemplo. Aqui não é bem um exemplo, mas dá para servir. Menor ou igual a 1. Então eu tenho o quê? Menor ou igual a 1 é o ponto interno da circunferência. Eu tenho essa coisinha de dentro aqui. Porque eu posso ter um conjunto não fechado. Tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado. E aqui eu tenho os pontos internos. Eu posso também ter as coisas, conjuntos não fechados. O que é um conjunto não fechado? Por exemplo, os pontos no limite da fronteira não são fechados. Então, esse conjunto não é fechado. Eu posso também ter o mesmo caso do anterior, mas tem um ponto que está fora. Por quê? Por qualquer outro motivo. Eu posso ter um conjunto onde eu vou ter aqui os números que eu estou usando, mas aqui eu não uso os limites. Tá? É um outro caso. Só um detalhe, preste bastante atenção nessa figurinha aqui, porque quando a gente for trabalhar com o teorema de Green, tá? A gente vai ver o teorema de Green lá na frente, isso aqui é importante para análise da função, tá? O que é um conjunto fechado e um conjunto não fechado, tá? Só fica a dica aí para dar uma olhada nessa ideia de conjunto fechado e conjunto não fechado, tá? Por enquanto aqui a gente só vai usar para a ideia de máximo e mínimo absoluto, tá certo? Então, um conjunto limitado é um conjunto que vai ter em R2 é aquele que está contido em algum disco. Ou seja, eu vou ter ele completamente finito
em extensão, tá? Tendo isso aqui, aí agora eu vou enunciar o teorema que vai trabalhar com valor máximo e mínimo absoluto, tá? Então a gente só vai trabalhar com esses casos de conjuntos fechados, tá? Os conjuntos não fechados são outros casos, a gente não vai trabalhar diretamente, a gente pode fazer até uma análise dele, mas aqui não é muito interessante pra gente, tá? É mais interessante para conjuntos fechados. Beleza, eu tenho os conjuntos fechados direitinho, desse jeitinho aqui. Bora então pro teorema 8, tá? Teorema do valor extremo para as funções de duas variáveis. Teorema 8 é porque ela tem lá no livro do volume 2, nosso livro normal mesmo, é o teorema 8. Se f é contínuo em um conjunto fechado e limitado D em R2, ou seja, é isso aqui, tudinho bonitinho, tá? Tudo fechadinho. Então, f assume um valor de máximo absoluto nesse ponto aqui e um valor de mínimo absoluto em alguns outros pontos, e esses pontos x1, y1, x2, y2 fazem parte do domínio, tá? Então, o que eu vou ter que olhar aqui no final das contas? Eu vou ter que olhar justamente os extremos. Deixa eu ver aqui. Beleza, ninguém mandou não. Então, para a gente achar esses extremos aqui, que dá essa existência desse teorema 8, tá? A gente observa lá no teorema 2, lá no anterior, os pontos críticos, tá? E aí, os pontos críticos dentro do domínio, tá? Então, aí a gente faz uma extensão do método dos intervalos fechados, que é essa parte aqui que eu descrevi, tá? Para determinar os valores de máximo e mínimo de uma função contínua em f, esse aqui é o método dos intervalos fechados, tá? Determina os valores de f nos pontos críticos. Veja, pega agora esse ponto 1 aqui. Qual que é a receita que ele está dizendo aqui? Primeiro, ache os pontos críticos. Como é que a gente acha ponto crítico? Derivada parcial de segunda ordem em relação a x, derivada parcial de primeira ordem em relação a x, derivada parcial de primeira ordem em relação a y. Acho os valores onde essas duas derivadas parciais são zero. Aí eu vou ter o ponto. Pego este ponto e aplico na função, tá? Na função. Essa é a receita de bolo, tá? A receitinha de bolo é essa. Aí eu determino agora os valores de f na fronteira do domínio. Então eu vou ter um domínio da minha função e o valor da minha função nos pontos críticos. São duas continhas que eu estou fazendo aqui, tá? De novo, pego a minha função, pego as minhas derivadas parciais de primeira ordem, encontro os pontos onde essas derivadas de primeira ordem vão zerar. Como é que é o nome desses pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem zeram? Pontos críticos. Beleza. Eu pego esses pontos críticos e aplico na função. Vai dar um valor. Guarda esse valor. Guarda tudo isso. Guarda o valor da função nos pontos críticos. Agora, eu pego a minha função, acho o domínio dela e aplico os pontos do domínio na minha função e vejo o valor. Então, eu tenho o valor da minha função nos pontos críticos e o valor da minha função na fronteira, nos pontos extremos. Tenho dois conjuntos de valores. Beleza. O que eu faço agora? Comparo. São números. Eu vou ver quem é o maior e quem é o menor. O maior desses dois pontos é o máximo absoluto. E o menor desses dois pontos, ou desses valores que eu vou ter, é o mínimo absoluto. E o máximo absoluto. Só isso, tá? Não misture com o valor de mínimo e máximo local, que a receita de bolo é aquela anterior, que eu tenho que pegar, fazer a continha do D e tudo mais. Aqui eu estou pegando os valores extremos e os valores dos pontos críticos, tá certo? É isso que eu tenho que fazer. Beleza, vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente fazer umas continhas, fazer as continhas mais de análise, tá? Qual que é a ideia? Então, determina os valores máximos e mínimos absolutos dessa função. X ao quadrado menos 2xy mais 2y. No retângulo, aqui ficou cortado. Depois eu vou consertar lá no. Aqui é uma função do LaTeX, tá? É o D estilizado, tá? Esse matical aqui pode ignorar. O D, ou seja, o meu domínio, já é dado o domínio, tá? É isso aqui, tá? Essa função. Veja,
você não vai precisar calcular o domínio de uma função, tá? Os domínios da função e tudo mais. Ah, já é dado um fechadinho, tá? E o fechadinho é esse aqui. Aqui eu estou dando um domínio dessa função. Eu quero que você calcule os valores de máximo e mínimos absolutos da função que está nesse retângulo aqui. Esse é o domínio aqui. Esse domínio está dentro da função, que já é dado, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Pelo seguinte detalhe, quando a gente for trabalhar com o teorema de Green, eu vou trabalhar mais ou menos nesse estilo aqui. Eu vou te dar uma função, vou te dar um domínio. Vou te dar onde é que você tem que analisar. Você não vai analisar a função aleatória e vambora. Não, tem um cercadinho, tá? O cercadinho é esse aqui. Esse é o cercadinho. Então, eu tenho um valor de 0 até 3 no eixo x e eu tenho um valor de 0 até 2 no eixo y. Veja que isso aqui é um quadradinho, tá? Vai dar um quadradinho. Eu quero que você analise os valores de máximo e mínimo absoluto dessa função nesse retangulinho, nesse retângulo. Dá quanto? É isso que eu quero saber, tá? Então veja, o f ele é um polinômio, ele é contínuo nesse valor fechado. Aqui eu dei o valor fechado, tá? Fechado, ele é limitado por esse domínio, tá? Então, de acordo com o teorema 8, né, que a gente viu, existe tanto o valor máximo quanto o valor de mínimo absoluto. Beleza. É satisfeito isso. Aqui, vamos dizer, já é dado. Então, beleza. O que eu tenho que fazer? Não sei. Deixa eu voltar aqui. Ah, sim, eu preciso achar agora os pontos críticos dessa função dentro desse domínio. Como é que acha o ponto crítico de uma função? Eu tenho que achar a derivada de primeira ordem em relação a x e em relação a y. Beleza? E achar os pontos críticos da derivada de primeira ordem em relação a x e em relação a y. Mas isso significa o quê? Que a derivada parcial de primeira ordem em relação a x tem que ser igual a zero. Derivada parcial em relação a y também tem que ser igual a zero. Para qual valor de x e de y? É isso que eu tenho que procurar. Beleza. Pego a minha função, derivada parcial em relação a x, deu isso aqui. Derivada parcial em relação a y, deu isso aqui. Aí eu igualo isso aqui a zero. E qual que é o valor de x que jogando aqui vai dar zero? E, ao mesmo tempo, eu jogando o valor de x e y aqui também vai dar igual a zero. Aqui é claro que é uma função são funções lineares e tudo mais, então aqui é facinho de jogar. Então a única coisa que a gente aprende aqui é que só tem um único ponto crítico. Que ponto é esse? X igual a 1 e y igual a 1. Acabou. Só isso. X igual a 1 e y igual a 1. Acabou. Tá, então x igual a 1 e y igual a 1. Próxima pergunta é, esse ponto está dentro do meu retângulo, do meu domíniozinho que eu estou olhando? X igual a 1 tá aqui dentro, beleza. O y igual a 1. Estão. Então, beleza. Tudo certo. O ponto tá aqui dentro. Aí já faz a continha. Qual que é o valor da função nesse ponto crítico? Você pega 1 e joga aqui. Vai dar quanto? 1. Beleza. Guarda esses dados aí, que a gente vai analisar as coisas direitinho, tá? Beleza. Achei os valores de f nos pontos críticos, que é 1. Os valores lá vai dar 0, vai ser no ponto 1, beleza, guardei lá. Próximo passo. Passo 2. Determina os valores extremos da função na fronteira, ou nas fronteiras no caso, de d. Só que o meu d é esse aqui, ó. Agora eu tenho que achar os valores da minha função nesses extremos aqui. E dá quanto isso? Aí agora a gente faz um desenhozinho aqui, tá? Só para a gente poder olhar 4 segmentos, né? Não é um retângulo? Vai de 0 até 3, vai de 0 até 2, então deu esse retângulozinho aqui, tá? Então eu tenho que analisar o quê? 4 segmentos, né? Que dividir em 4 segmentos só para a gente analisar e vamos ver o que que dá. Vamos lá, analisando aqui eu vou ter o L1, L2, L3, L4. Beleza, em L1, vamos olhar para L1. L1 eu vou ter o quê? Y igual a 0. Y igual a 0, a minha função de x com y igual a 0 vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado dentro desse intervalo aqui. Qual que é o valor extremo? 3. Aplicando o ponto 3, 0, que é justamente esse ponto aqui, na minha função, se eu aplicar o 0, 0 vai dar 0. E aplicar o maior valor aqui, né, o ponto 3, 0, vai dar 9. O que eu faço?
Guarda essa informação, tá? Próximo passo, olhando para 2 aqui. Então, tem que olhar este ponto aqui e olhando para este ponto aqui. Então, veja, eu vou ter um y que vai variar de 0 até 2, só que com x fixo em 3. Então, eu vou ter isso aqui, aplicado lá na função, tá? Depois eu vou melhorar esse slide aqui. Eu sempre vou colocar a função aqui para você ficar olhando para ela. Senão, toda hora você tem que ficar voltando aqui. A função é essa, tá? Vai ficar mais fácil, tá? Olhando para cá, eu vou ter isso aqui. Beleza. Então, o que que eu tenho? O que que eu estou olhando aqui? Que no ponto 30 é igual a 9. E no ponto 32, que é esse ponto aqui, é 1. Então, veja que a minha função ela é decrescente, tá? Olha só, menos 4y já é decrescente. Porque este valor da minha função lá em z é 1. E aqui é 9. Então, veja que a minha função... Eu estou tentando fazer aqui a terceira dimensão na tela, né? Mas ela faz isso aqui, ela faz uma queda. Tá? Faz uma queda. O valor aqui é 1. Aqui em cima é de z. E aqui está aumentando. Ou daqui está diminuindo daqui para cá. Guarda essa informação. Para L3, mesma coisinha. Para L3 eu vou pegar agora um y igual a 2, tá? E eu vou variar meu x de 0 a 3, né? Então tem que olhar daqui até para cá. Então eu pego, por exemplo, um ponto 22, vai dar 0. O ponto 02 dá 4. Então veja que eu vou ter um valor mínimo aqui. Aí eu estou olhando em z, né? Estou olhando em z. Então eu estou indo de 22 a 0,2. Cadê o 0,2 aqui? Indo para cá, o valor está o quê? Aumentando. Então veja que o meu z está fazendo isso aqui, está dando uma subidinha. Guarda essa informação. Aqui é análise, tá? Só olhando o comportamento da função em relação ao eixo z, dados os valores de x e y. Guarda essa informação. Você enche lá, vai colocando o ladinho lá, tá? Anotando lá. Aqui dá 0, aqui tá dando 4, então aqui a coisa tá aumentando, né? Então eu tenho um mínimo em 2,2 e eu tenho um máximo em 0,2. Olha só. Agora olha para o último termo, né? Para a última linha, que é essa aqui, L4. Olhando aqui para L4, eu vou ter isso aqui. Então meu valor de 0,2 aqui é 4 e aí o 0,0 é 0. Então aqui tem um decrescimento, tá? Eu vou ter um decrescimento. Porque eu estou saindo de 4 e indo para 0. Estou decaindo, tá? E a gente já tinha visto anteriormente um 9, bem aqui no primeiro, no 3,0. Indo aqui para 9. Opa, aqui saiu errado, né? 0,0 não é, do jeito que eu coloquei aqui, não é 9, né? 0,0 é 0, tá? Mas aí quando eu olho para cá, aqui vai dar 9. Então aqui decresce, aqui cresce. Em geral, agora o passo 3 é comparar os valores. E os valores que eu vou ter indo de ponto a ponto, o que eu tenho que olhar em cada um dos detalhes? Qual é o maior valor que eu encontrei? É o valor 3,0 que deu 9. E qual é o menor valor que eu achei? É o F00 e o 22, que eles são zeros. Com isso, o que eu concluo? Que o maior valor de todos os 4 que eu encontrei aqui, o maior, aqui tem 4, mas o 9 é maior. Aqui eu tenho 4, mas eu vou ter um 0. Aqui eu vou ter um 1, mas eu tenho um 0, eu tenho um 4, eu tenho um 9. Então eu vejo qual é o maior valor de tudo isso aqui que eu analisei. O maior valor de tudo isso que eu analisei é o 9. Então o ponto 3,0 é um ponto de máximo absoluto, que é o maior valor que tem. Eu vou comparar o maior valor dentro da minha extremidade. O maior valor é o 9. F de 3,0 é o 9. Então, e só tem esse 9? Não tem outro? Não, só tem esse e acabou. Então, esse valor aqui é um valor de máximo absoluto. Só tem ele. Por outro lado, eu tenho dois outros pontos que o valor é zero. Tem algum valor que deu menor do que zero? Não, só deu zero. Os menores valores, então, os pontos que vai dar zero aqui é o 0, 0, 2, 2. Esses dois valores são valores de mínimo absoluto. Uai! Mas uma função pode ter dois pontos, esses dois pontos serem os valores de mínimo absoluto? Pode. Pode sim. Que é o caso, e aí eu tirei o print lá do livro, tá? Seria justamente esse ponto aqui, ó. Esses pontos aqui que meio que dá uma certa caidinha. São os valores de mínimo.
e esse aqui é o valor de máximo absoluto da função, tá? Ah, essa função, eu devia ter graficado ela também, né? Eu não grafiquei ela. Depois eu vou ver se eu faço o gráfico dela, tá? Da função toda. Eu acho que eu tentei fazer o gráfico dela e deu algum erro no GeoGebra. Mas depois eu vou jogar lá, porque no livro não tem, tá? Mas você pode jogar essa função x ao quadrado menos 2xy mais 2y, tá? Joga ela e você vai ter a função toda geral, tá? Jogando ela, você vai ter isso aqui. Aqui é claro, é só o pedaço dentro do... Tá vendo esse Dzinho aqui? É esse D aqui. Analisando somente aqui, tá? Porque eu quero olhar dentro dessa caixinha qual é o valor de máximo e de mínimo absoluto. O valor de máximo absoluto é o valor do 3, 0. E o valor de mínimo absoluto é quando o f de 0, 0 e o f de 2, 2, que dão valores de 0, tá? Em z, tá? Isso aqui é o valor de z, né? Claro. Então, dentro dessa caixinha eu vou ter isso. Eu vou ter esses dois valores, tá certo? Bom, então essa é a ideia de valores máximo e mínimo absoluto e máximo e mínimo local, tá? Tá, qual que é a ideia então aqui? Só dar um último resumão de geralzão de tudo isso. É receita de bolo. Olhar para os pontos críticos. Como é que eu olho para os pontos críticos? Derivadas parciais de primeira ordem. Para eu achar pontos críticos, cadê? Não tem. Deixa aqui mesmo, que aqui é o resumão geral. Derivadas parciais de primeira ordem em relação a x e em relação a y. Procuro quais são os valores onde as funções derivadas parciais de primeira ordem são iguais e iguais a zero. Quais são os valores? Esses valores, estes pontos, é o que nós chamamos de pontos críticos. Tá, esses pontos críticos são pontos críticos máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo local, mínimo local, é ponto de nada, ponto de sela. Aí eu tenho que analisar caso a caso. Analisando se é um ponto de máximo ou de mínimo locais, eu uso o teste da segunda derivada, que é essa que está justamente aqui. Eu vou olhar para essa continha, vou ver se esse valor dá maior do que zero. Deu maior do que zero? Olho a derivada de segunda ordem em relação a x. Deu valor maior do que zero, então este ponto é um ponto de mínimo local. Deu um valor menor do que zero, com essa continha dando maior do que zero, eu tenho um valor de máximo local. Deu menor do que zero, eu não tenho nada, ponto de sela, tá? Então, essa é para o caso local. E para o caso global, como é que a gente faz? A gente faz usando aqui. Eu uso o método aqui, um método dos intervalos fechados. Vou pegar um domínio que ele é dado para essa função, porque a minha função geralmente é uma função que ela se espalha nos infinitos, mas eu vou pegar um domínio porque eu quero olhar a função dentro de um domínio, os seus valores de máximo e mínimo absolutos dentro de uma determinada região de x, y. Vamos trabalhar com 3D. O que eu faço? Primeiro, mesma coisinha, acho as derivadas parciais de primeira ordem, acho os pontos críticos e, que é esse primeiro passo, aplico os pontos críticos na função. Guardo essas coisas todas. Aí eu pego o domínio que é dado, tá? O domínio D que é dado. E aí eu vou encontrar o valor da função nesse domínio, nessa fronteira. Peguei, achei vários valores, guardo eles. Guardando vários valores, e aí eu vou ter o quê? Aí eu vou comparar os valores extremos do domínio, aplicado na função, e os valores dos pontos críticos aplicados na função. Vou ter 2, 4, 10 números, não importa quantos números. Vou pegar tudo isso e olhar. O maior valor de tudo isso é o ponto de máximo absoluto. O maior desse conjunto, o menor do conjunto desses valores é o valor de mínimo absoluto, tá? Cuidado com a expressão de máximo e mínimo local, máximo e mínimo absoluto, tá? De vez em quando dá uma travada na cabeça e tudo mais. Bota a receitinha de bolo do lado, tá? Olhou, comparou, o maior dos valores aqui, porque eu estou olhando na função, máximo absoluto. O menor, mínimo absoluto. Eu posso ter mais de um valor máximo absoluto, posso ter mais de um valor mínimo absoluto, posso ter mais de um valor local, tá? Que é esse caso aqui da calça. Eu posso ter nada, tá? E assim sucessivamente.
Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Tá, aqui tem que analisar ponto a ponto, beleza. Certo, senhores? Alguma dúvida até aí? Alguma questão? Isso é o que eu tinha preparado para aula. Se fosse numa aula presencial também, iria ser esse mesmo conteúdo, tá? Algum detalhe? Deixa eu fechar as telas aqui. Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui, caso alguém queira. Voltou. Beleza. Alguma pergunta? Andréia, não tem nenhuma dúvida. Tiago, Arthur, Helena, Gabriela, Guilherme, o Delano. Tem alguma questão, alguma coisa que não ficou claro? Tudo certo? Deixa eu voltar aqui. Tudo tranquilo? Então, beleza, a gente termina aí uns minutinhos mais cedo, tá? Deixa eu ver aqui se deu certo. Tô gravando, tô gravando offline, mas esqueci de voltar a tela. Calma aí. Deixa eu só deixar aqui bonitinho, redondinho. Beleza, voltou, tá? Ah, bom, consegui gravar o offline aqui também. E aí, assim que tiver disponibilizado o link do. Vou colocar o link do Zoom mesmo, tá? É preferencialmente ele. Mas se der algum problema, alguma coisa, eu também gravei aqui, coloco no YouTube fechado só pra gente e mando lá no Canvas o link pra quem quiser rever, tirar alguma dúvida e tudo mais, pode rever aí, tá? Os slides, como sempre, depois eu vou consertar aqueles errinhos de digitação, sempre tem algum errinho, tá? Eu vou colocar lá no Canvas, tudinho direitinho, sem os erros de digitação e tudo mais, vi um ponto a mais e tudo, tá? Então eu deixo sempre redondinho, coloco lá no Canvas lá para vocês, tá? Igual às outras aulas. Aí vocês podem consultar a coisa toda bonitinha, toda certinha, tá? Bom, se não tem nenhuma dúvida, senhores,